Josias Pereira já conosco. Ontem Josias ia entrar, mas a gente teve aquele problema técnico. Hoje Josias já está por aqui. Oi, Josi, tudo bem, querido? Tudo bem, Di? Boa noite aí pra vocês, pro Léo, pro Rafa, pra todos aí que nos acompanham. Tava ouvindo vocês falando aí sobre essa situação do Cruzeiro de poupar, poupar. Acho que, como vocês bem disseram aí, não tem como, né? O Cruzeiro tem que partir pra cima do Internacional, né? Aproveitar também um certo momento estável ali do time colorado, né? A situação dessa eliminação. É uma entrevista bem peculiar do presidente, né? Falando que não tem como competir, né? Falou. Isso que o Internacional, umas 2 temporadas atrás aí, enfiou um monte de dinheiro no clube, contratou milhões de vários jogadores caros e agora ele tá falando do Flamengo, né? Que já faz isso há bastante tempo. Pode ser injusto na cabeça dele, mas é isso, né? O Campeonato Brasileiro, no fim das contas, e a Libertadores, ou todos os campeonatos, né, acaba priorizando uma questão financeira. Também não é um campeonato de nota fiscal, né? Não. Então, tá aí o que o presidente falou, agora tem que arcar com as consequências e o Cruzeiro tem que ir com o time titular, sim, pra cima da equipe do Internacional neste sábado. Como vocês disseram, o Bahia tá chegando, o Bahia tem jogo a menos. É uma situação delicada pro Cruzeiro. Não tem nem o que pensar assim, vou poupar ali. Não, tem que entrar mesmo ali com o máximo que puder. Vai jogar com o Mineirão lotado mais uma vez, né? A expectativa aí já foi aumentada de público, né? Isso. Para 50 mil pessoas, segundo o Cruzeiro, estimativa e tal. Então, assim, tem que ir pra cima. Agora, o que eu destaco aí sobre tudo que vem acontecendo nessas últimas horas do Cruzeiro é o seguinte: sempre vou voltar atrás naquilo lá, daquilo que apareceu em São Januário há algum tempo, que todo mundo usa. Torcedores, calma, né? Porque, assim, parece que o Cruzeiro tá vivendo aí uma situação catastrófica, né? O time terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, aí do nada começa uma onda aí, uma maré, o Cruzeiro não vai aguentar, o Cruzeiro não vai conseguir, o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro é aquilo, o treinador é ruim, tem que ir embora, o treinador vai embora, aparece o time da Arábia querendo um treinador, aí já começa a falar que o Gabigol vai embora, assim, é uma confusão que se cria, que é uma coisa impressionante, né? O Cruzeiro não consegue ter uma tranquilidade, apesar dos resultados estarem longe de um pandemônio, assim, né? Ontem estava vendo até o Léo falando sobre a situação, que eu concordo com o Léo, que o Cruzeiro também joga de uma forma defensiva aí, porque é assim, o Cruzeiro busca ser letal, faz 2 gols, e aí o Cruzeiro se fecha para jogar por uma bola fortuita, e aí aconteceu contra o Sport, né? Foi assim, o Cruzeiro goleou o Sport assim, fez gols rápidos, e o Sport tentou ir pra cima numa fragilidade da equipe, e o Cruzeiro, com jogadas fortuitas, apostando também na sua defesa, conseguiu chegar ao gol e goleou a equipe do Sport. Então o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro é um time letal, tenta fazer o resultado o mais rápido possível, quando não consegue, aí sim a parte física começa a pegar no Cruzeiro. A gente tem visto isso claramente. Mas também é assim... Ô, Josias... acabou de chegar um jogador no Cruzeiro. Sim. Não, você vai e pega aí a maioria das vitórias do Cruzeiro. As vitórias elas foram basicamente construídas no primeiro tempo. Sim. Não é verdade? Sim. E aí sofrimento no segundo, mas aí cai a condição física, né? Que é uma coisa também que ninguém consegue explicar, né, Josias? Sim, é uma coisa que preocupa, né? Até no último jogo contra o Mirassol, a gente viu o próprio jogador, Cauã Prates, jogador novo, sentindo também a parte física, sendo que o Cruzeiro, né, ficou praticamente uma semana aí sem atuar, né? Então, assim, é uma coisa que preocupa realmente. A gente não sabe como que é o treinamento do professor do Leonardo Jardim, do Mister, né? Não sabe se ele exige fisicamente muito do time, mas de qualquer forma, assim, é uma coisa que preocupa o torcedor do Cruzeiro. E que nessa partida a gente pode até relevar algumas situações que o Cruzeiro estava muito desfalcado, né? Mas de qualquer forma, o time poderia ter entregado um resultado melhor, né? Agora, o torcedor do Cruzeiro também tem que entender a realidade do clube. Nesse momento, o que foi falado quando o Cruzeiro começou o Brasileiro? Qual que era o objetivo do Cruzeiro? Libertadores. O Cruzeiro, por um momento, ele conseguiu chegar na primeira posição do Brasileiro. Temos que lembrar como é que foi isso, né? O Flamengo estava disputando, o Flamengo e o Palmeiras, disputando uma reta final de Libertadores da fase de grupos e já estavam pensando nesse Mundial de Clubes.
Mesmo assim, o Cruzeiro enfrentou esses dois times com os times titulares dos dois times, né? A gente tem que lembrar isso. Conseguiu a vitória, mas o Cruzeiro passou a ter jogos a mais do que eles. E isso não significava que o Cruzeiro ia manter isso sempre. Agora, o objetivo do Cruzeiro não é bater campeão. O que o Cruzeiro busca nesse momento é a Libertadores. Tem que entender a realidade. Claro que gerou uma expectativa enorme no torcedor. Primeira posição, não sei o quê. Vamos manter isso. Mas como que mantém isso aí? A gente viu o Flamengo ontem aí. O banco do Flamengo é uma coisa assustadora, né? Nossa! Assustador pro bom, né? E o próprio Palmeiras. Exatamente. O próprio Palmeiras também, né, Diogo? Também. A Leila investiu não sei quantos milhões aí recentemente para reforçar a equipe. Ou seja, para ser campeão brasileiro hoje, o time vai ter que colocar a mão no bolso e gastar de uma forma muito grande, né? De uma forma muito precisa e intensa no mercado. E eu tava vendo até uns companheiros, só para finalizar aqui, concluir mesmo, os companheiros até, acho que da Globo, fazendo uma projeção que agora, para ser campeão brasileiro, você tem que bater mais de 80 pontos. Isso. E a gente já vê o Flamengo passando, né, de mais de 40 no meio do campeonato. Ou seja, isso é uma coisa, assim, absurda, o que o Flamengo também está fazendo com um jogo a menos. E o Palmeiras vindo na mesma toada. Ou seja, o Cruzeiro está numa condição maravilhosa, o Cruzeiro tem feito. Porque, assim, a gente nem imaginava que o Cruzeiro estaria brigando ali no G4 nesse momento, né? Nesse momento, quando a gente começou o campeonato, na verdade, a gente não imaginava isso. Mas o Cruzeiro tem feito uma campanha muito boa. Agora, o problema que eu vejo é realmente, é um elenco curto, é a questão física, como a gente citou aqui, e a questão também que eu acho que um treinador, ele não pode morrer com várias substituições quando ele está vendo visivelmente que o time está com problemas físicos para manter a mesma toada no jogo. Então acho que é uma questão de ajustes, mas também não é uma questão para criar uma crise à véspera de um clássico, à véspera de um jogo importante contra o Internacional. Concordo plenamente, Josias. Valeu demais, meu querido. Falamos mais na sexta, tá bom? Conhecida como amanhã. Beleza, Edinho, um abraço. Conhecida como amanhã, tá, Josias? Um abraço. Estaremos juntos. Beijo grande. E é isso que o Josias falou, né, Lely? A gente sempre deixa claro aqui, falamos desde o início, a informação que a gente tem é que o Gabigol tá super feliz, tranquilo, não tá pensando em nada disso, né, Rafa? E que no caso do Leonardo Jardim também não acho que seja o momento e não deve acontecer uma saída dele, não, por agora. Pelo menos a gente ouve os dois lados, é o que a gente procura fazer sempre. Né? É o que a gente sempre faz por aqui, né? E dentro do que a gente tem de apuração, é isso. O torcedor pode ficar tranquilo que nenhuma saída vai acontecer por agora. Chegada vai. E como que vai ficar, a gente não sabe. Né?